prezados companheiros de Ideal Espírita, mais uma vez fomos convidados a falarmos sobre esse livro maravilhoso no canal do Centro Espírita Irmão Clarencio, sobre esse livro maravilhoso chamado O Céu e o Inferno. E estamos muito contentes de podermos estar aqui hoje, porque hoje começa a segunda parte do livro Céu e Inferno. Quem teve a oportunidade de assistir às gravações de alguns temas que fizemos antes, dissemos o quão espetacular esse livro é, e é nesse instante, onde entra a segunda parte do livro, que nós vamos verificar exemplos de como é efetivamente o desencarne, a morte do corpo físico. Antes de entrarmos no assunto, que é instigante, que temos pouquíssimo tempo para falar sobre ele, vamos ler essa parte do Evangelho para podermos nos acalmar, nos tranquilizar, que é o preâmbulo, capítulo 28 da coletânea de preces. Achei tão importante isso, porque a prece é algo tão fundamental para todos nós. E diz assim: os Espíritos sempre disseram, a forma não é nada, o pensamento é tudo. Orai cada um segundo vossas convicções, e do modo que mais vos sensibilizar. Um bom pensamento vale mais que numerosas palavras com as quais o coração nada tem. Os Espíritos não indicaram nenhuma fórmula absoluta de preces. Quando nos dão alguma coisa, é para fixar as ideias e principalmente para chamar a atenção sobre certos princípios da doutrina espírita. Tem também como objetivo ajudar as pessoas que sentem dificuldade em emitir suas ideias, visto que há pessoas que não acreditam ter orado realmente se os seus pensamentos não forem formulados por intermédio de palavras. Essa coletânea de preces constitui esse capítulo uma escolha feita entre aquelas que foram ditadas por espíritos em diferentes circunstâncias. Eles ditaram outras preces em termos diversos, apropriadas a certas ideias, ou para casos especiais, mas pouco importa a forma, se o pensamento fundamental é o mesmo. Olha a importância da prece, e esse capítulo 28 do Evangelho nos relata, nos mostra vários tipos de prece, e como é importante isso. Então vamos unir os nossos pensamentos, vamos agradecer profundamente a Deus essa oportunidade maravilhosa de, mesmo separados por essa pandemia, podermos estar aqui juntos, unindo os nossos pensamentos, unindo eu e você as nossas forças para pedir a Jesus a sua proteção, o seu amparo. Que o nosso querido Clarencio, patrono de nossa casa, possa estar conosco nesse momento. E que possamos, de nossa parte, não só agradecer, mas pedir, Senhor, essa proteção, esse amparo para as dificuldades que cada um de nós possui. Fortalece-nos, Senhor, e que possamos dar por iniciado esse momento de estudo do livro Céu e Inferno. Fica conosco, porque muito precisamos de Ti, Senhor. Que assim seja, graças a Deus. Então é isso. Começamos a segunda parte do Céu e Inferno. Oh, que coisa maravilhosa! É empolgante, é tão empolgante que eu tenho que tomar cuidado, porque senão eu posso colocar para vocês spoilers. Olha, né? Atualmente agora é isso, né? Posso antecipar informações que nós vamos estudar com os vários participantes, né? Que utilizam a palavra para dar esses exemplos, né? do livro Céu e Inferno. Então, ou seja, perdoe-me a empolgação, mas o Céu e Inferno, esse livro, a segunda parte, é algo fantástico. Que, repito, vamos ler, vamos estudar para o nosso crescimento, para saber como chegaremos ao plano espiritual. Porque é uma coisa um pouco até assustadora, mas é fantástica. 5 anos atrás, uma companheira virou para mim e falou assim: a morte é uma coisa natural. Vocês sabem que isso me impactou profundamente, porque nós vivemos de um jeito como se não fôssemos morrer. E a única certeza que nós temos é essa morte.
como vamos morrer? Como será essa situação? E aí o livro, né, O Céu e o Inferno, nesse preâmbulo, antes de fazer, né, Kardec foi fantástico quando ele deu, né, são várias informações que são colocadas para nós. Ele começa com os espíritos bons, os espíritos felizes, e aí vai diminuindo, de repente até chegar até nós, espíritos ainda um pouco perturbados. Como será a nossa desencarnação? E esses espíritos explicam como foi. Cada um explica a seu modo, ao seu ver, como desencarnou. E é fantástico que ele diz assim, olha só no começo, só vou ler esse começo, não vamos ler para não atrapalhar esses 30 minutos, esses poucos 30 minutos que temos, diz assim: a certeza da vida futura não exclui as apreensões quanto à passagem desta para outra vida. Há muita gente que teme não a morte, mas em si, mas o momento da transição. Isso é verdade. Muitos têm medo desse momento de transição. E ele continua relatando para a gente, mas eu acho que o que é importante desses casos de Kardec é a separação da alma e do corpo. Como é que ocorre essa separação da alma e do corpo? E para explicar isso, ele coloca para a gente que a chave desse problema é o perispírito. É no perispírito que está a chave do nosso desligar. E ele coloca também coloca para a gente, que só a alma experimenta a sensação da dor. O corpo é o instrumento da dor e o perispírito é o veículo das sensações físicas da alma. O fluido perispiritual se desprende pouco a pouco, se desprende de todos os órgãos no momento do desencarne. Vários livros auxiliares, né, da codificação, através de Chico Xavier, através de vários médiuns, mas principalmente Chico. Também temos no livro de Luiz Sérgio, né, do médium, nosso querido Adilson Salles, na Hora do Adeus, por exemplo. Ele nos dá vários exemplos de como ocorre a desencarnação. E é importante nós frisarmos, né, que tem no Livro dos Espíritos, na questão 154, antes de nós entrarmos já entramos no tema, mas antes de entrarmos mais a fundo, dando exemplos para vocês, na questão 154 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: dolorosa é a separação da alma e do corpo? E os espíritos respondem: não. E também dizem que depende de cada um. E aí coloca para nós uma coisa importantíssima, que o problema não é a dor, o problema é a perturbação que gera a morte. E aí a gente fica pensando, que perturbação é essa? E isso está escrito nas questões do Livro dos Espíritos também, 163 e 164, que fala sobre essa perturbação no momento da morte. Não é o tema de hoje, então não vamos adentrar muito a ele. Mas o importante, para que a gente não fique apavorado nem apreensivo, é que na questão 165, os Espíritos dizem que se nós desenvolvermos o bem, a prática do bem e a consciência pura, não devemos nos preocupar com essa perturbação. Olha, importante essa questão 165 do Livro dos Espíritos. Fazer o bem, como nos disse Jesus, termos a consciência tranquila, faz com que esse período de perturbação seja muito pequeno ou até mesmo quase nenhum. Exemplo que nós temos em nosso lar, desse momento de perturbação, é o nosso querido André Luiz, que ficou 8 anos nesse momento de perturbação, até ele conseguir entender que através da prece ele poderia se vincular a Deus e poderia sair daquele momento difícil em que ele se encontrava, no umbral, né? Que nós que vemos o filme ou que lemos o livro temos esse conhecimento, que esse momento de perturbação ele se vive nesse local, nesse umbral. Uma questão também antes de nós entrarmos nos exemplos, porque o exemplo que eu vou dar para vocês é o exemplo no livro que Chico Xavier colocou para a gente, que é Obreiros da Vida Eterna. E o
os exemplos, e o exemplo que eu vou dar é o Desencarne de Dimas. Alguns já devem conhecer, já devem ter lido, mas é um livro é importante, faço questão de relembrar a história do nosso companheiro Dimas. Mas antes de entrarmos no Dimas, eu quero dizer para vocês que na questão 289 diz que no momento do desencarno, nossos parentes ou amigos costumam vir-nos ao encontro quando deixamos a Terra. Os espíritos, a alma daqueles que são afeiçoados a nós, nos felicitam quando todos nós regressarmos ao plano espiritual. Olha que bênção é saber que aqueles que nos amam estarão lá nos recebendo no plano espiritual. E a questão 921, para nós entrarmos, por causa do tempo, no nosso Obreiros da Vida Eterna, eu também anotei a questão 921, em que pergunta: conseguirá o homem uma felicidade relativa aqui na Terra? E Kardec, no comentário de Kardec, ele diz assim: aquele que se acha compenetrado do seu destino futuro não vê na vida corporal mais do que uma estação temporária, uma como parada momentânea em péssima hospedaria. Olha que interessante como Kardec coloca para nós que viver na matéria é uma péssima hospedaria. Isso é bom ser colocado para todos nós, sabe por quê? Porque se você vive nesse momento de dificuldade e você se sente muito mal, lembre-se que você está numa péssima hospedaria, que é o planeta Terra. E que quando nós adentrarmos ao plano espiritual, tudo vai ser melhor. Desde que a gente tenha essa consciência tranquila e esse trabalho no bem. E para entrarmos de imediato nessa parte fantástica do desencarne, nós vamos colocar em Obreiros da Vida Eterna, como eu tinha falado, a desencarnação de Dimas. Dimas, para quem quiser ler, eu aconselho que leiam, ou releiam, para quem já leu, releia novamente. Lição 11, Amigos Novos. É André Luiz, que se encontra fazendo uma visita na casa transitória de Fabiano, junto com Jerônimo e alguns outros companheiros. Jerônimo é aquele companheiro que tem uma ascensão espiritual maior sobre todos e que mostra a todos como o trabalho é desempenhado. E, nesse caso, com o trabalho da desencarnação. E a desencarnação, o livro conta para nós, não é só de Dimas, não. A gente se fixa em Dimas porque é uma desencarnação muito bonita. Uma desencarnação um pouco complicada. Mas nós também temos a desencarnação para que elas possam temos a desencarnação da Albina, temos a desencarnação de Cavalcante e temos a desencarnação de Adelaide. E antes de adentrarmos na desencarnação de Dimas, é importante frisar que o livro, depois leiam, porque é um livro emocionante. Ele mostra que de todos desses 5, a desencarnação que é mais fácil é a desencarnação do Fábio, é a melhor desencarnação, e a de Adelaide. E a de Adelaide tem um fator interessante, que eles visitam Dimas, visitam Fábio, visitam Albina, visitam o Cavalcante. Porém, quando eles vão visitar Adelaide, vocês sabem quem estava lá na proteção de Adelaide? O nosso querido Dr. Bezerra de Menezes. Olha como é importante o trabalho do bem que cada um de nós desenvolve. Adelaide, no caso, era médium e desenvolvia um trabalho tão fabuloso que o próprio Dr. Bezerra de Menezes estava tomando conta dela, estava recepcionando esses companheiros que iriam fazer o desencarno de todos eles. Mas de Adelaide, quem recepcionou Jerônimo e André Luiz foi o Dr. Bezerra de Menezes. E no escala fundo, porque somos todos conhecedores que Bezerra de Menezes se recusou a ir para outros planetas melhores do que o nosso, em prol de nós,
ainda ovelhas desgarradas, como disse Jesus. E ele pediu a Maria de Nazaré para ficar no planeta Terra enquanto houvesse dor e sofrimento, mostrando ser um espírito já com uma evolução muito grande. E ele estava lá com Adelaide. Então isso nos traz um desejo profundo de continuarmos com o trabalho no bem, de termos a consciência tranquila para podermos chamar espíritos, talvez não Dr. Bezerra de Menezes, mas espíritos bons, que possam nos auxiliar no momento da desencarnação. E o interessante é que antes, visitando a casa de Dimas, o que ele encontra são os filhos e a esposa de Dimas, velando pelo companheiro que se encontra numa situação muito delicada, uma situação muito difícil, pois que estava no momento de desencarnar. E eu trouxe várias informações, né, de Dimas, Fábio, Albina, Cavalcante e Adelaide. Por quê? Porque num dia anterior à morte de todos eles, eles se reúnem no plano espiritual, lá na casa transitória de Fabiano. Todos os companheiros são resgatados espiritualmente, mantém-se ainda o corpo físico e vão estar lá na casa transitória de Fabiano. E aí ouvem uma palestra de Jerônimo informando a situação em que se encontram e a necessidade de se conscientizarem de que irão desencarnar. E naquele momento, quando resgatam o espírito, deixando o seu corpo numa difícil situação, cada um tem um procedimento. E aí a gente percebe pelo livro que tanto Fabiano quanto Adelaide se encontram tranquilos e percebem todas as situações, diferentemente de Albina e de Dimas, que apesar de terem sido bons, têm dificuldades sérias. Dimas se confunde, tem alucinações, achando que ainda estava em Marte. Tem umas problemáticas que no livro é interessantíssimo. Eu convido vocês a lerem. E os outros não. Os outros se encontram. E de todos eles, o mais grave é Cavalcante. Por quê? Porque todos eles desempenhavam trabalhos religiosos, trabalhos no bem. E Cavalcante não. Cavalcante, como eu anotei aqui, diz assim: não possuía educação religiosa e por isso não percebia os visitantes. O ambiente era perturbado, apesar dele ser uma pessoa boa, mas ele não se vinculava a qualquer religião. Olha que interessante, olha que alerta isso nos dá para que nós nos vinculemos, não necessariamente sermos espíritas. Nós somos porque estamos aqui todos reunidos e a doutrina espírita calou fundo nos nossos corações. Mas isso não quer dizer que, sendo espírita, você estará salvo. Não. Ou não sendo espírita, não estará salvo. Não. O importante é essa ligação com a religião. A ligação, como diz aqui, não possui educação religiosa. Olha como é importante, porque no momento derradeiro da desencarnação, da morte, nós temos que nos ligar ao alto. E nesse caso, Cavalcante tinha muita dificuldade, muita perturbação. Então, olha como é real esses fatos para nós, trazido nesse livro maravilhoso que é Obreiros da Vida Eterna. E o interessante é que no momento do desencarno retornam ao corpo físico, todos eles, e no momento do desencarno, Dimas ora e pede, naquele instante, lembra da sua mãe e pede o auxílio dela. E o livro nos conta uma belíssima informação para todos nós, que naquele instante entra um espírito, uma senhora, no quarto de Dimas, e Jerônimo olha para ela e ela se apresenta: sou a mãe dele. E aí a desencarnação começa a se processar. A mãe se coloca perto do corpo do filho, colocando a cabeça encarnada dele em seu colo. Ele sente aquele momento maravilhoso. É retirado do quarto a sua esposa, porque ela poderia prejudicar no momento da desencarnação, mesmo sendo trabalhadora da casa espírita. Ela ia prejudicar, como nós, por vezes, os nossos pensamentos prejudicam tantos bons espíritos,
porque ainda somos arraizados à matéria, ainda não temos esse despreendimento. E quando a mãe dele chegou, Jerônimo explica para André Luiz e para todos que estão presentes que existem 3 regiões orgânicas fundamentais para o desencarne. Olha como é importante. O centro vegetativo, que fica no ventre, que é a manifestação fisiológica, é a ligação do corpo com o espírito. Diz que é um centro emocional, que fica no tórax, que são os sentimentos e os desejos. E, por fim, e mais importante, o centro mental, que fica no cérebro, que é o mais importante de todos. E quando começa o desenlaço de Dimas, Jerônimo, com uma técnica, porque nós vemos nos livros de Luiz Sérgio que existem grupos de espíritos desempenhados na desencarne, especializados na desencarne das pessoas, que vão aos locais para que elas possam fazer essa passagem que estamos estudando, né, nesse momento de hoje. E o interessante é que Jerônimo começa a fazer o desencarne de Dimas exatamente pelo centro vegetativo do ventre. Ele começa a desprender o perispírito dos órgãos físicos. Olha que coisa maravilhosa. E diz o livro que em cada momento em que ele faz o desligamento, era como se fosse... nós não temos, né, expressões corretas para nos basear, mas é como se fosse se desprendendo e ficasse no ar em forma de nuvem, e ficava pairando no ar aquela forma perispíritica, como forma de nuvem. E aí ele continua dizendo que no centro emocional do tórax ele também faz a aplicação de passe, também se desloca aquela nuvem, né, como se fosse uma névoa, e fica impregnada no quarto, até que Jerônimo chega e vai ao centro mental. E aí lá, na glândula, ele vai e desconecta. Naquele momento do desconecto, diz André Luiz para nós, narra André Luiz no livro para nós, que uma forte luz violeta se desprende. Tão forte que era difícil fixar o olhar. Olha que coisa linda! E naquele momento, quando ele corta aquele centro mental, toda aquela fumaça, toda aquela névoa branca se condensa, se liga àquela luz violeta e aí fixa o perispírito do companheiro Dimas. E naquele instante é reconhecida a morte do corpo físico. É chamados os médicos, há aquela confusão. E nesse instante a mãe, desencarnada do nosso companheiro Dimas, que se encontrava lá com o corpo, larga o corpo e se liga e aconchega o nosso querido Dimas no seu perispírito. E aí fica com ele no seu perispírito, com os seus perispíritos. E aí a constitui o desencarne. Termina aí a passagem? Não! Jerônimo coloca para nós um fato interessantíssimo, que é o que nos importa nessa passagem, é aquela perturbação que eu coloquei para vocês. Naquele instante, ainda fica ligado o perispírito através de um fio, né, que muitas vezes colocamos como um fio de prata, ainda fica ligado o perispírito no corpo físico. E Jerônimo adverte, fala para a mãe e para os companheiros: tomemos conta do perispírito de Dimas. Dimas que tinha desencarnado, porém, o corte desse fio só será feito no dia seguinte. Porque se fosse feito, poderia ele ter cortado esse fio naquele momento? Poderia. Mas, em compensação, grandes problemas de perturbação alcançariam Dimas. Olha como a espiritualidade nos ampara. Olha como a espiritualidade nos protege. Quando nós colocamos que Kardec é a base e nos informa todas como se processa esse desencarne, nos livros
que se seguiram a obra, né, de Kardec, como o nosso querido Chico, através da obra de André Luiz, de Emmanuel, nós percebemos o quanto mais de informações nós possuímos. Temos a base de Kardec, mas temos tantas informações, e uma delas é essa, de que o desencarne depende de como cada um de nós leva a sua vida. Se nos afastamos da religião, se nos afastamos do bem, tenhamos a consciência de que a dificuldade será grande. André Luiz é um exemplo para a gente, como eu citei. 8 anos até compreender que existia uma força superior, que existia Deus. E naquele instante ele ora, e por orar amplifica a sua capacidade espiritual e consegue ver Clarencio. E no livro, né, a informação é tão bonita, tão bela, que ele, reconhecendo Clarencio, ele chora. E do seu choro compulsivo, ele pergunta a Clarencio: tu és um anjo do Senhor? E Clarencio responde: não, sou apenas teu irmão. Olha que informação bonita que ele nos dá. A informação de que todos nós, mesmo ainda... Zé Luiz, eu ainda não estou nesse de me dedicar ao bem continuamente. Não importa. O importante é a tua consciência espiritual, né? Estar com o teu pensamento livre, na certeza de que Deus existe, na certeza de que há algo mais do que esse corpo físico, do que esse planeta belíssimo que é o planeta Terra, onde viemos crescer, aprender a nos amar. Foi o que Jesus disse. Olha o que aconteceu com todos esses companheiros, você hão de perguntar. E o desencarno de Fábio, de Albina, o desencarno de Cavalcante, o desencarno de Adelaide, o que aconteceu? Convido vocês a lerem a obra Obreiros da Vida Eterna, para descobrirem como cada companheiro desencarnou. Como Cavalcante, que estava afastado da educação religiosa, passou para o crescimento dele, para o desencarne dele. Leiamos o livro Obreiros da Vida Eterna para descobrirmos o quão importante é, como devemos prosseguir na nossa existência atual. Doutrina Espírita é isso. Fica aqui, novamente, o convite para as próximos, eu não sei nem na internet como é que é o nome que dá, próximos estudos dos outros itens dessa parte maravilhosa, que é a segunda parte do céu e inferno. Que a primeira, depois nós ainda teremos mais informações para o passamento, e depois, né, entraremos com os espíritos felizes. E aí vamos estudar como foi Sansão, o desencarne de Sansão, que é belíssimo, e assim continuará com espíritos felizes, espíritos mais aqui, espíritos, são vários espíritos, espíritos em condições medianas. Olha que interessante. Às vezes nós podemos nos colocar como eles. E como foram os desencarnos dele? Vamos estudar, vamos ler. Espíritos sofredores. Olha quantos espíritos são colocados para todos nós. Espíritos suicidas. Como ficam esses companheiros? Então, que possam, né, que no dia de hoje, que começamos a falar sobre esses exemplos de como desencarnar, que possa ter colocado em vocês essa curiosidade para continuarmos estudando, para podermos ler o livro Obreiros da Vida Eterna e continuarmos estudando esse livro maravilhoso que é o Céu e o Inferno. A nossa hora termina, nosso tempo termina, então vamos fazer a nossa prece. Vamos unir os nossos pensamentos, agradecer a Jesus essa oportunidade maravilhosa que Ele nos dá de estarmos juntos virtualmente. Que possamos te agradecer, Jesus, sempre. Que possamos perseverar no caminho do bem. Que possamos continuar a estudar esse livro maravilhoso que é o Céu e o Inferno.
que possamos estar sendo sempre presente para crescermos e que para que no momento que chegue o nosso desenlace, quando no momento em que tivermos que ir para o plano espiritual, tenhamos a consciência do que vai acontecer. Assim, Senhor, cheios de alegria em nossos corações, é que te pedimos para que continue conosco, nos ampare, nos proteja no desenrolar dos nossos dias. Pedimos o amparo do nosso querido Clarencio, esse trabalho maravilhoso que desempenha junto, não só à instituição Nosso Lar, mas desempenha junto a nós na Casa Espírita, mas que seja, sobretudo, com a permissão de Deus, o nosso Pai, que possamos dar por encerrado esse momento e que possamos contar sempre contigo, Senhor, hoje, amanhã e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Muita paz, meus irmãos, muita paz.